Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Leandro e hoje a gente vai continuar a nossa lista de materiais e utilidades. E hoje a gente vai fazer o exercício 2. O exercício 2 se trata de um cálculo de caldeira. A gente vai ter que estimar o consumo de combustível. Então vamos lá para o enunciado. Uma unidade geradora de vapor com capacidade para 200 kg por segundo de vapor superaquecido a 1.200 kPa e 520 graus Celsius é projetada para queimar óleo combustível. A temperatura da água de alimentação é de 260 graus Celsius. Admitindo-se um rendimento térmico da ordem de 90%, estime o consumo do óleo combustível. Então, para resolver esse exercício, a gente vai utilizar um método de eficiência térmica. O que é esse método da eficiência térmica? Ele é uma simplificação que a gente pode fazer para o balanço de energia numa caldeira, que é basicamente um trocador de calor. É uma abordagem que a gente pode fazer para simplificar bastante o cálculo. Vocês vão observar que a resolução desse exercício ela é bem simples. Bom, então, para fazer esse método da eficiência térmica, a gente considera que a energia gerada pela combustão do óleo, aqui no caso desse exercício a gente está falando de óleo, mas o método de eficiência térmica não necessariamente pode ser óleo, pode ser um outro combustível. É transferida diretamente para a vaporização da água, ou seja, para a geração de vapor, multiplicado por um fator de eficiência térmica. Então, como eu já tinha falado anteriormente, esse balanço de energia ele é extremamente simples, mas ele tem um probleminha. A gente precisa conhecer a eficiência térmica dessa caldeira. Tipicamente, valores reais de caldeira têm eficiências térmicas entre 60% até 85%. Nesse exercício, ele nos forneceu um valor de 90%. É possível que seja uma caldeira bem especial, tá? Ou que seja só um valor didático mesmo, de 90%. Ok? Mais para frente a gente vai ver como que a gente pode calcular essa eficiência térmica caso a gente não tenha para poder utilizar o método de eficiência térmica. Então, basicamente, no balanço de energia, a gente considera que o calor para a vaporização da água é dado pelo calor gerado pela reação multiplicado por um fator de eficiência, que é entre 0 e 1. E abrindo esses termos aqui, a gente vai ter que o calor de vaporização nada mais é do que a vazão de vapor gerado vezes o ΔH do vapor, a entalpia de vaporização, no caso, a entalpia do vapor gerado, menos a entalpia do líquido, que é igual ao calor da reação vezes a eficiência. Nesse caso, o calor da reação a gente vai representar pela vazão de combustível e o seu poder calorífico inferior. Para cálculo de caldeiras, geralmente a gente usa o poder calorífico inferior. Existe o poder calorífico superior, mas ele não é utilizado para cálculo de caldeiras. Tá certo? Então, essa vazão aqui a gente já tem, que é de 200 kg por segundo. A vazão de combustível é a que a gente quer é a que a gente quer descobrir. A eficiência térmica também é dada. O PCI é dado pela tabela e a entalpia do vapor gerado é dada as condições de temperatura e pressão do vapor superaquecido. Então a gente pode olhar numa tabela de vapor. A mesma coisa a entalpia do líquido. É dada a temperatura de alimentação, 260 graus Celsius. Então a gente pode olhar numa tabela de vapor a entalpia para o líquido saturado de 260 graus Celsius. E é claro, só relembrando, pode ser que a alimentação não esteja de fato no estado de líquido saturado, mas a gente faz essa aproximação. Para líquidos, a gente pode aproximar tanto para líquido subresfriado para a entalpia do líquido saturado, certo? Bom, então, pessoal, antes da gente partir para fazer a conta, primeiro a gente precisa olhar em alguma tabela que você pode encontrar em alguma literatura o valor do PCI do óleo combustível. Então, a gente encontrou essa tabela aqui na literatura que traz o PCI e o PCS também do óleo combustível. Aqui está em quilocal por quilograma, então a gente precisa converter para quilojoule, multiplicando por aproximadamente 4,18. Ok? Então nós temos aqui o nosso PCI dado em kJ por quilograma. Com isso, a gente pode olhar em uma tabela de vapor e encontrar os valores de HL e HV, com base na temperatura e na pressão dada pelo enunciado. A gente não vai fazer isso daqui e a gente convida você para conferir os valores que a gente vai trazer aqui, ok? Mas deve bater muito parecido porque as tabelas de vapor têm poucas diferenças entre si. Ok? Então agora a gente vai colocar os valores dados pelo enunciado, nossa massa de vapor, as entalpias, o PCI que a gente olhou na tabela, a eficiência térmica. Isolando isso, a gente consegue encontrar a vazão de óleo combustível necessária para produzir essa quantidade de vapor. Temos aqui então 12,2 kg por segundo.
Beleza, gente? O nosso enunciado, o nosso exercício a gente finalizou. Só que agora eu vou trazer um conteúdo extra aqui para vocês para falar um pouco mais sobre como calcular a eficiência térmica de caldeiras, onde que tem perdas, como que a gente pode aumentar a eficiência térmica de caldeiras, ok? A parte do balanço de energia completo, não considerando só a parte da água, mas também o gás de exaustão. Tá certo, gente? Então vamos lá. Cálculo aprofundado e análise térmica de caldeiras. Nós temos aqui um fluxograma típico de uma caldeira, tá? Então aqui nós temos a água de alimentação. Um pouco dessa água, por vezes a gente precisa purgar ela, então não é toda a água que é alimentada que se torna vapor, que é vaporizada se torna vapor. Nós temos a alimentação de óleo combustível, que está ali no nosso balanço também, mas além do óleo combustível, a gente tem uma vazão de ar. Ar que vai ser o nosso propelente, que vai fornecer o oxigênio para a reação de combustão. E aí, assim, a partir de um balanço estequiométrico, um cálculo estequiométrico, um balanço de massa e um balanço de energia, a gente consegue calcular os gases de exaustão que vão sair aqui, certo? Então, aplicando a equação geral do balanço de energia, a gente vai escrever ΔH igual a Q mais W. Nesse caso, a gente não tem trabalho e o Q está com valor negativo aqui, porque a gente está considerando que a radiação está saindo da caldeira, ok? A gente considera que existe um calor aqui que a caldeira está irradiando, ou seja, a temperatura do material da caldeira exterior está tão alta e está acontecendo uma radiação, uma perda de calor por radiação. Então a gente agora pode considerar todas as correntes e abrir esses termos, e a gente vai ter o balanço completo dessa maneira. Então, é, o ΔH é a entalpia que sai menos a entalpia que entra. Então vamos levar em consideração aqui primeiro as correntes de saída. Uma corrente que sai é a corrente de gases de exaustão, vezes a entalpia dos gases de exaustão. A gente também tem a corrente de vapor, então vazão de vapor vezes a entalpia do vapor, mais a purga, então a vazão de purga vezes a entalpia dessa purga, e agora a entalpia que entra no nosso sistema. Então nós temos o PCI, ou seja, a energia liberada na reação, multiplicada pela vazão de combustível. Nós temos também a entalpia do combustível que entra, menos a entalpia do ar que entra, menos a entalpia da água que entra. Ok? Então, vazão vezes a entalpia específica. Esse é o balanço que a gente está fazendo aqui. E é claro, tudo igual ao calor que é irradiado pela caldeira. Agora, fazendo um balanço de massa, a gente sabe que na caldeira a gente não tem a mistura de todas essas correntes. Na verdade, ela é um trocador de calor. Em uma parte, a gente vai ter essas correntes aqui de água, purgas e vapor. Então, nós podemos escrever um balanço para essa parte. A vazão de vapor é igual à vazão de água menos a vazão de purga. E o outro lado, que é o lado do óleo e do ar, a gente consegue escrever um balanço de massa para essa parte também. Então, vazão de combustível mais vazão de ar é igual a vazão de gases de exaustão. Ok? Ok, e como que a gente chega na equação da eficiência térmica a partir desse balanço de energia geral? A gente pode fazer algumas considerações para simplificar esse balanço. A primeira que a gente pode fazer, que ela é razoável, é muito comum que essa consideração seja feita, é de que a caldeira não irradia calor. E como que isso pode ser feito? A gente pode isolar termicamente a nossa caldeira. Então a gente vai cortar esse termo aqui, vai fazer ele ser igual a zero. A próxima consideração que a gente pode fazer é de que não há purgas de água. Então toda a água é evaporada. Então na verdade, a gente vai ter que a vazão de vapor é igual à vazão da água de alimentação, ok? E se não há purga de água, MP é igual a zero. Então a gente corta os termos aqui que tem MP, que é só esse aqui. Próxima consideração que a gente pode fazer é de que o combustível, a água e o ar são alimentados todos na mesma temperatura, que vai ser a temperatura de referência considerada para o nosso balanço. Então, temperatura de referência. Quando a gente faz um cálculo com entalpia, quando a gente não tem uma tabela para olhar, a gente precisa considerar uma temperatura de referência e utilizar o CP para calcular a variação de entalpia. Ok? Então é isso aqui que se trata. Mas se na alimentação ali o combustível, a água e o ar são todos na mesma temperatura, que é a temperatura de referência, na temperatura de referência a gente define que a entalpia é zero. Então a gente vem aqui e faz os termos da alimentação serem zero. Tá certo?
E a próxima consideração que a gente pode fazer é de que os gases de exaustão saem a uma temperatura baixa, portanto, têm entalpia desprezível. E essa aqui é a pior aproximação que a gente vai fazer nesse balanço, tá? Geralmente, esses gases saem numa temperatura da ordem de 200 até 500 graus Celsius. Depende da vazão, né? É claro, não é somente a temperatura que dá. Na verdade, esse cálculo que a gente teria que fazer aqui para abrir esse termo de M gases, H gases, seria na verdade M gases, CP gases, temperatura de saída dos gases menos a temperatura de referência, ok? Então, se a temperatura dele for muito baixa, próxima da temperatura de referência, esse termo aqui é desprezível. Isso varia um pouco também com a vazão de gases, ok? Mas, em geral, essa não é uma aproximação muito boa, mas é o que a gente faz aqui, tá certo? E no final dessas aproximações, a gente chega na equação da eficiência térmica. Observa que os termos que sobraram é exatamente a massa de vapor e a massa de PCI, o termo de PCI. Ou seja, todo o calor que é gerado na combustão é utilizado para gerar o vapor da água, ok? Ainda aqui nesse balanço, a gente considerou que a entalpia do líquido é zero, ok? Então ainda tem mais uma simplificação. Ou seja, se todas essas considerações forem verdadeiras, a gente vai ter uma eficiência térmica de 100%, ok? Vai ter uma caldeira com uma eficiência térmica de 100%. Então, ao invés de utilizar essa equação completa aqui, é mais fácil condensar todas essas considerações em um único termo só, que é a eficiência térmica da caldeira. Tá certo, gente? A gente pode escrever essa equação aqui de um termo mais generalizado ainda. A gente pode escrever que a eficiência térmica da caldeira nada mais é do que a soma das energias que entram na caldeira menos a soma das energias que são perdidas na caldeira, dividido pela energia que entra na caldeira, pela soma de energia que entra na caldeira. A gente já falou um pouquinho de onde que a gente pode ter perda de energia aqui nas caldeiras, ok? Mas vamos falar aqui novamente só para reforçar. Tem alguns termos que a gente não comentou anteriormente ali que não foram aplicados naquele balanço de energia. Mas uma perda que a gente pode ter é que a combustão não pode acontecer completamente. Pode ser que ela seja uma combustão incompleta ou que aconteça uma não queima do seu combustível, uma parte do seu combustível não pegue fogo, ok? Não entre em chama. Então, é uma coisa que pode acontecer. A gente já falou da perda de radiação ao ambiente externo. A gente não falou, mas pode acontecer também, uma perda por formação de cinzas, que contém carbono que poderia ter sido queimado. Então, o que significa isso? Se o seu combustível formar cinzas, não conseguir queimar e formar cinzas, aquelas cinzas, elas poderiam ter sido queimadas, mas não foram queimadas. E essa energia é uma energia que não foi para a sua formação de vapor, para a sua geração de vapor. Aqui a gente já falou sobre essa perda, que é a perda por aquecimento dos gases de exaustão, que é bastante significativa, tá? E a gente pode ter uma perda por umidade no combustível. Quando a gente tem umidade no combustível, a gente não vai ter uma reação de queima, porque se você colocar a água que está no combustível e reagir-la com oxigênio, a gente não tem um produto aqui para essa reação. Por isso que a água não queima, ok? Eu trouxe aqui uma tabelinha típica de análise de energia que tem na caldeira. Então aqui a gente tem 95% da energia que entra no nosso sistema vem da combustão e 5% vem da água de alimentação. O que significa isso? Isso é quando a água de alimentação vem a uma temperatura maior do que a temperatura ambiente, tá? Como é o caso do exercício, que era de 260 graus Celsius. Então, 11% dessa energia foi perdida nos gases secos, que são os gases de exaustão, 6% foi por umidade ou no ar, ou nos gases, ou nos combustíveis, 2% eram de outras perdas, como por exemplo radiação, e somente 81% da energia que entra vai para o vapor. Tá certo? Então, o que a gente pode fazer agora para aumentar a eficiência térmica das nossas caldeiras? Vamos propor aqui algumas soluções, ok? Didáticas aqui, pode ser que não sejam possíveis de ser aplicadas na prática, mas algumas soluções de como que a gente pode aumentar a eficiência térmica de alguma caldeira. Bom, para o primeiro problema, que é a combustão incompleta ou a não queima, a gente pode aumentar o excesso de ar para quanto mais ar está disponível, mais fácil é de completar a combustão. Uma coisa que pode facilitar também é pulverizar ou picotar o combustível sólido para facilitar a absorção de oxigênio, ok? Ou fazer alguma maneira de melhorar a dispersão de oxigênio, talvez investir em algum ventilador ou algum agitador, alguma coisa para melhorar a dispersão de oxigênio na fornalha.
O segundo problema que a gente pode ter é uma perda por radiação ao ambiente externo. A gente já falou aqui dela, vai ser a terceira vez, mas a solução é isolar termicamente a parte externa da caldeira. É uma forma aí que a gente faz com que não tenha radiação. A terceira aqui é a perda por formação de cinzas, que poderiam ter sido queimadas. E para evitar a formação de cinzas, isso aqui geralmente é caracterizado pelo uso de um combustível sólido e alta matéria mineral. Então, evitar o uso de combustível sólido com alta matéria mineral e dar preferência a combustíveis líquidos e gases, se isso for possível. Mas, em geral, combustíveis líquidos e gases são um pouco mais caros, ok? Então, nem sempre isso é possível. Talvez a perda pelas cinzas é uma coisa com que a operação tenha que lidar. Quarta perda é que é por aquecimento dos gases de exaustão. O que a gente pode fazer para resolver esse problema? É não exagerar no excesso de ar. Aqui no item 1 a gente tinha falado que para melhorar a combustão, a gente poderia aumentar o excesso de ar. Entretanto, de acordo com o balanço de massa que a gente fez, a massa, a vazão dos gases de exaustão, nada mais é do que a vazão de combustível mais a vazão de ar. Se você aumentar muito a vazão de ar, você vai aumentar muito a vazão dos gases de exaustão. Isso vai aumentar o termo MGHG, que é justamente a entalpia dos gases de exaustão. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, não pode exagerar com o excesso de ar. A gente tem que encontrar a vazão de ar ótima, que traga a maior eficiência térmica para a nossa caldeira. Ou ainda, a gente pode investir em um economizador de caldeira, que preaquece a água da alimentação. Funciona basicamente dessa maneira. A gente tem aqui nossa caldeira, aqui temos a nossa injeção do nosso combustível, ok? Aqui temos uma injeção de ar, e aqui a nossa água de alimentação, que pode ser na temperatura ambiente, por exemplo, 25 graus Celsius. Aqui a gente vai estar saindo com gás a uma altíssima temperatura, 300 graus Celsius, por exemplo. Antes de só mandar isso aqui para a chaminé e mandar para a atmosfera, pode ser feita uma troca de calor aqui. Então a gente instala um trocador de calor, que nada mais é que o nosso economizador de gás, e a gente recupera um pouco desse calor que está saindo com os gases. Então eles saem aqui a, por exemplo, 150 graus Celsius, e a água, ao invés de entrar na caldeira 25, ela pode entrar a uma temperatura mais alta, aí, como por exemplo 100 graus Celsius, e assim você tem mais economia de energia, vamos dizer assim, na sua caldeira. Ok? A última perda aqui que a gente pode melhorar é perdas por umidade no combustível, que a gente sabe que não queima. O que a gente pode fazer para evitar a umidade no combustível? A gente pode tomar um cuidado maior com o armazenamento do combustível, no caso dele ser sólido. Muitas vezes, em algumas usinas sucroalcooleiras, a caldeira é movida a bagaço de cana. E esse bagaço de cana, por vezes, pode ser armazenado num pátio, ok? Que ele fica aqui exposto, num montezão aqui. Ok? Às vezes pode vir chuva, tá? Pode acontecer esse tipo de coisa, ou pode ser um dia que está muito úmido e essa umidade impregnar no bagaço, aumentar mais ainda a umidade dele. Isso aqui vai prejudicar a operação da caldeira. Então, de preferência, fazer esse armazenamento em um armazém, tá? Ou algum lugar que seja coberto, para evitar chuva, coisas desse gênero, ok? Ou, caso seja um caso muito grave de um combustível sólido ser muito úmido, investir em um secador ou alguma outra operação unitária que a gente possa usar para fazer desumidificação, no caso se for um combustível líquido ou gasoso. Tá certo, pessoal? Então, é dessa maneira, com esses pontos aqui, estão sugestões de como poder aumentar a eficiência térmica de uma caldeira. Tá certo? Então, por esse vídeo a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo, desse documentário sobre caldeiras, né? Agradeço por você ter ficado até o final. E tá aqui, ó, um pensamento do Zé do Pet. Nossa, essa aula foi muito massa. Quando eu for fazer meu estágio, vou lembrar dessa aula que o Pet Aqui ministrou e vou ajudar o meu gestor a analisar a eficiência térmica da caldeira da planta. Depois vou vir aqui nesse vídeo e deixar um comentário agradecendo. Espero que isso aconteça com você, espero que esse conteúdo seja útil na sua vida, não só acadêmica, mas também profissional, tá? Independente de que curso que você faça, seja engenharia química, alimentos ou algum áreas correlatas. Tá certo, gente? Obrigado, a gente fica por aqui e se inscreve aí no nosso canal, porque a gente tem mais vídeo de qualidade saindo, ok? Obrigado.